Neste vídeo, vou dar uma aula de como ler um arquivo, como ler um layout de importação e como criar um arquivo texto para importar utilizando a ferramenta Microsoft Excel. Primeiro que eu quero deixar claro aqui, para ler um layout não precisa ser um especialista na área de TI, não precisa ser um analista de sistemas. Um usuário comum consegue sim ler o layout. Claro que existem layouts mais complexos que precisam de um auxílio de alguém da área de sistemas, como assim também existem layouts simples de se ler, compõem apenas uma única linha de importação. E para criar um arquivo dentro do Excel, da mesma forma, não precisa ser um especialista na ferramenta Excel. Mais uma vez, claro que existem layouts mais complexos que precisam sim de um auxílio, de a linguagem VBA, macros, fórmulas, mas existem layouts que são simples. E o layout que eu escolhi hoje para demonstrar é a PerdeComp. Dentro da PerdeComp, os layouts são muito simples de se ver, de se entender e se criar. Dentro do Excel, um usuário comum, sem conhecimento em macro, em VBA, eu vou ensinar apenas algumas fórmulas bem simples que um usuário comum vai conseguir criar um arquivo de importação. Antes de entrar em detalhes sobre o arquivo da PerdeComp, eu vou explicar um pouco melhor sobre layouts. Primeiro, existem dois tipos de layouts. Os layouts com delimitador e os layouts de campo fixo. Delimitadores podem ser pipe, podem ser ponto e vírgula, próprio vírgula, ponto, enfim. Cada layout pode escolher o seu delimitador. O delimitador ele tem que ser um campo que não vai ser muito utilizado dentro do arquivo. Algum caractere. Como eu, pessoalmente, eu gosto desse caractere aqui. Ele é bem pouco utilizado, então eu utilizo quando eu crio layouts. Exemplos de layouts que utilizam delimitadores. O SPAD, alguns ERPs e assim por diante. Muitos sistemas preferem utilizar o delimitador. Já o campo fixo, ele é utilizado apenas de campos, não vão ter um delimitador. Geralmente vai estar composto por números, letras e espaço. Alguns até aceitam caracteres especiais, mas muitos não aceitam apenas os números e os caracteres, as letras. E um exemplo desse layout de campo fixo é a GIA, é a PerdeComp, que é a que a gente vai trabalhar agora, e muitos outros. Então vamos abrir aqui vamos abrir aqui o PerdeComp para ver o layout. Antes disso, layouts. Onde a gente consegue layouts? Muitos layouts a gente só precisa abrir o Google. Deixa eu abrir aqui e jogar lá. Eu quero layout. Do SPAD fiscal. Aí o Google já vai fazer uma busca para mim. Vou entrar aqui no primeiro site. E aqui eu já consigo baixar o layout. Tá? Layout versão 0.15. Guia prático EFD. Versão 3.0.6. E aqui ele me dá um PDF e é onde eu vou analisar o layout ou criar algum sistema para gerar o arquivo. E muitos layouts a gente faz isso. A gente joga lá layout Knab, layout DIRF e ele traz para a gente. A PerdeComp, assim como alguns outros sistemas, possui o layout dentro do próprio sistema. Aqui na PerdeComp, onde a gente acha ajuda, instruções de importação.
Aqui nas instruções de importações, a gente vai ver os layouts, que perdão, mais uma vez, PerdeComp. A PerdeComp trata de vários tipos de registros. Eu vou escolher um determinado registro e a gente vai trabalhar em cima dele. Explicações gerais. Aqui, ó, a gente pode ver quais são os registros. Aqui, alguns sistemas chamam dentro do layout de registros, outros de tipos. Então, aqui também depende de cada um. Aqui eu ainda não encontrei como é tratado esse campo aqui. Eu chamo ele de registro, tá? Registro 11, R11, R12, R13. Eu vou escolher um deles e a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Especificações técnicas. Existindo a necessidade, quando a gente estiver criando o arquivo ali do zero, se tiver a necessidade, eu vou entrar em alguns termos aqui com vocês para estar explicando do que se trata. Aí, tipo dos registros, aqui é o tipo de registro. Aqui, PerdeComp trata como registro mesmo, da mesma forma como eu estou tratando. Tipo de registro são os registros aqui que são importados. Como eu disse, aqui na PerdeComp existem várias formas de importações. Aí aqui é mais os analistas da área fiscal, contábil, que vão entender do que se trata. Se vai ser o livro de apuração do IPI, entrada, saída, notas fiscais. Então aqui, no caso, eu já vou escolher o R11, é onde a gente vai trabalhar, tá? O livro registro de apuração. Daqui a pouco eu vou abrir ele no Excel. Mas antes disso, eu quero conversar com vocês. É isso aqui, ó, conversões de formato. Deixa eu abrir aqui para mostrar uma coisa. Essa última coluna aqui, formato. Essa última coluna está dizendo para a gente do que se trata aquele campo. X, CNPJ, MM, ICEND 1, CFLP. Eu vou mostrar para vocês entenderem um pouco do que ele está falando aqui. Vou voltar aqui na minha convenção. R13. Quando a gente se deparar com R13 lá no formato, a gente vai entender que ele vai estar falando isso aqui. Campo numérico de 14 posições, onde as 12 primeiras posições são parte inteira com zeros à esquerda. E as duas últimas posições são parte decimal do zero à direita. Aceita somente valores positivos, inclusive zero. Vou abrir o texto aqui para mostrar para vocês entenderem do que ele está falando. Digamos que eu tenho o valor 354,43 centavos. Esse é o valor que eu quero que suba lá no PerdeComp. Primeiro, ali ele não falou para a gente, mas eu já sei que ele não aceita caracteres especiais. Vai entrar nessa condição aqui, ó, do campo fixo. Primeira coisa, então, é tirar o zero à esquerda. Então, o valor vai se transformar em 354,43. Automaticamente, a PerdeComp sabe que os dois últimos dígitos se tratam da decimal. Ele sabe que aqui são os 43 centavos. Porém, voltando lá na PerdeComp, ele fala que são 14 posições, onde 12 primeiras são inteiros e as duas últimas são posições decimais. O que a gente vai ter que fazer então? Vai ter que fazer aqui, como a gente pode ver, tem uns 5 caracteres. Tem que virar 14, então 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele fala que os zeros têm que vir à esquerda para compor os 14 caracteres. Eu estou trabalhando na ferramenta Notepad++. Essa ferramenta eu aconselho porque ela é gratuita, ela é rápida, ela é muito boa de digitação de edição de texto e também é utilizada em muitos desenvolvedores com linguagem de programação. Aqui ela mostra a linha, a gente está trabalhando na linha 8, e aqui embaixo ela tem algumas informações, como a coluna, a linha de novo, a posição. Então aqui, como eu disse, eu quero 14 posições. Ele está na coluna 15, porque ele iniciou a nova coluna. Só que se ele mostrou para mim que é a 15, então quer dizer que ele está assumindo 14 posições, tá?
Porque aqui, se aqui estivesse marcando 14, estaria faltando uma. Então é isso que ele vai tratar lá na PerdeComp. Quando a gente precisar subir um valor, no caso 354,43 centavos, essa é o formato com que ele vai aparecer. O zero à esquerda, o valor e os dois últimos campos a decimal. Certo? Voltando aqui. O X, campo alfanumérico com tamanho específico. Aqui a gente entende que vão ser informações como nome, endereço, números também são feitos aqui. Porém, aqui é do tipo texto. Campo numérico com tamanho específico na descrição. Então, na descrição ela vai falar para a gente quantos campos vão ser, tá? Diferente aqui do R3, R+, que ele já fala que são 14 posições. Aqui, lá na descrição, vai estar falando quantos são os campos. Alinhado à esquerda, com 0 à direita. Sem caracteres especiais, tá? Se vazio, preencher em branco. Vou mostrar isso aqui também como é que fica. Digamos que eu quero 20 posições, tá? Vou deixar aqui na linha de cima. E eu digitei lá meu nome. Quero que suba Vinícius. Aqui no Notepad está dizendo para mim que tem 9 campos. Na verdade, 8, né? Ele começou no 9º, só que ali para mim já tem 8 digitados. E ele quer que sejam 20. Lá no layout ele está falando para mim que são 20 campos. Deixa eu abrir novamente. Digamos que eles são 20 campos, sem caractere especial, alinhado à esquerda com brancos à direita. Brancos à direita, quer dizer que, para completar o que eu disse aqui, para que ele tenha uns 20 caracteres aqui, eu tenho que colocar o branco à direita, até que aqui chegue ao 21. Que o 20 é o último digitado. Então, essa vai ser a cara desse campo, quando o campo for campo X. X não. Perdão, isso mesmo, campo X. Legal. Digamos que eu não tenha, então, informação nenhuma. Se eu não digitei nada, não quer dizer que não vai ter que ter nada. Quer dizer que ele tem que ter 20 campos em espaços, tá? Quando eu selecionar isso aqui, ele tem que selecionar 20 espaços em branco. Não é vazio, tá? Espaço em branco, diferente de nada. Voltando aqui a PerdeComp. O N são os números. Também vai estar específico lá quantas as posições, tá? Lá na descrição vai falar para você quantos campos vão ter que ter numérico. Alinhado à direita, com zeros à esquerda. É a mesma questão. Se, no caso, ali eu usei o meu nome como exemplo, mas digamos que seja o número 450. Então, 450, e após o 450 tem que ter espaços para completar aquilo ali. Só que não serão espaços em branco. Os espaços vão ter que ter 0. Então, vai ter que ter o 450 e complementando com zeros até dar um determinado número que vai estar na descrição. Agora, se vazio, preencher com zeros. Então, digamos, 20 campos. Eu não tenho nada a informar lá, não quer dizer que não vai ter que ter nada. Vai ter que ter 20 espaços com o número 0. 20 zeros. Falando de N, falando de número. E assim por diante. A gente vai lendo quais são os campos. Lá no layout que eu escolhi, se tiver informações, eu vou entrar em mais detalhes. Se não, quando vocês forem montar, é só vir aqui e ler do que se trata aquele formato. XN, data 3, tá? Conforme for nos deparando, eu entro aqui em detalhes. Vamos lá então, vou abrir aqui o meu registro R11.
Na PerdeComp, ela trata assim. Alguns layouts também vão se deparar com isso. Primeiras informações se tratam dos campos, que vão estar o número, o tamanho, se ele é obrigatório ou não, o formato. E um pouco mais abaixo vai estar uma descrição sobre alguns dos campos que o criador do layout acha válido mencionar para vocês, para deixar mais claro do que ele está falando naquele determinado campo. A gente vai ler esse aqui um pouco depois, mas a princípio vamos nos concentrar nisso aqui. Legal, vamos abrir o Excel então. Abrir uma planilha em branco, tá? Ok. Vou voltar aqui na PerdeComp. O que eu vou fazer? Eu vou levar o layout lá para dentro. Eu quero pegar aqui desde do cabeçalho até a última linha. Opa. Vou dar um Ctrl C. Isso aqui não vai funcionar em qualquer lugar, tá, pessoal? Tem PDF que não aceita selecionar. Então, o caso é digitar na mão mesmo. PerdeComp, esse layout, ele vai nos ajudar, ele deixa fazer essa seleção. Vou colar aqui. Legal, colou bonitinho. Deixa eu excluir essas duas linhas aqui, iniciais. Para entender mais que isso aqui se trata do layout, eu vou formatar ele. Vou colocar ele dentro de um... Aqui, pronto. Ok, vamos começar a montar então o nosso layout. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essas linhas em colunas. Não todas, que a gente não vai precisar de todas. Mas as principais. Vou escolher aqui quais são elas. Campo. Vamos transformar isso aqui em colunas. Vou selecionar, vou dar um Ctrl C. Eu quero que começar aqui na H. Não vou dar um Ctrl V, tá? Eu vou clicar com o botão direito, colar especial, transpor. E vou dar um OK. E ele transformou isso aqui para mim em colunas. Deixa eu formatar para enxergar melhor. Segundo campo que eu quero aqui, o tamanho. Vou selecionar aqui o campo, essa coluna de campo. Botão direito, especial, transpor. E a terceira linha que eu quero é o formato. O princípio é o que eu preciso. Eu não vou deletar esse layout aqui, porque pode ser que ali na frente a gente precise olhar ele de novo. Eu vou ocultar. Seleciono tudo aqui. Botão direito, ocultar. Bom, está um pouco desformatado isso aqui, né? Vamos formatar melhor. Selecionar a coroa inteira. Eu quero que essa primeira linha aqui, ela fique melhor visualização. Eu vou colocar ela de preto, para a gente entender que aqui se trata de cabeçalho. Deixar ela de preto e vou pintar aqui de branco. Ok. Agora essas demais, eu não quero que ela sofra nada, eu quero que ela volte ao normal. Tá vendo que ela tem aqui as colunas, ela tá um pouco mais forte. Eu vou selecionar aqui uma coluna que está em branco, vou copiar a formatação dela. Aqui no Excel, na página inicial, esse pincelzinho aqui, ele copia a formatação. Só a formatação ele copia. E eu vou clicar aqui no 2.
automaticamente o 2 recebeu a formatação. Apagou tudo. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou selecionar de novo essa formatação para a linha 3. Ok. Essa coluna H aqui, a gente não vai se preocupar com ela, que eu só coloquei ela só para saber do que a gente está falando, se é campo, se é tamanho. Vou pintar ela de cinza. Esse cinza um pouco mais escuro. Ok. A gente vai se concentrar então aqui a partir daí. Vamos começar. Tipo. O tipo se trata de 3 posições, tá? O tamanho dela são 3 caracteres. E ela é o tipo X. Vamos lá no layout ver se o criador está falando um pouco sobre esse tipo. A gente olha aqui embaixo. Tá aqui a ordem 1, que é a ordem do tipo. Preenchimento obrigatório. Pessoal, obrigatório. Alguns layouts vocês vão se deparar com obrigatório ou facultativo. Layouts com delimitador, o campo facultativo quer dizer que você coloca ou não. Fica a seu critério. Aqui em campos fixos, quando a gente vê o obrigatório, não quer dizer especificamente que tem que ter um valor válido ali dentro. O campo obrigatório nesse caso quer dizer que tem que ter um preenchimento. Esse preenchimento pode ser espaço em branco ou pode ser os zeros. Não vai ser um valor que você precisa informar, porém é um valor que precisa estar ali. Ele precisa ter aquele campo preenchido, seja espaço em branco, seja em zero, seja o valor válido. Então aqui em campo fixo, você vai se deparar com obrigatório para tudo. Vamos ler aqui. O tipo 1 é uma constante R11. Por que a constante R11? Nós estamos trabalhando no registro do tipo R11. Então, é a constante que todas as linhas que forem ter a informação que você for importar, tem que ter o R11. Então, é por aí que a gente começa. Vou voltar lá no Excel. Aqui, eu vou digitar R11. 3 campos, concordem comigo, R11. Nosso primeiro campo está pronto. Segundo campo é um CNPJ. Claro que eu não vou colocar um CNPJ válido aqui. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. O tamanho do CNPJ são 14 caracteres, 14 campos. Sabemos que um CNPJ é composto por 14 caracteres. O que a gente precisa tomar atenção aqui, quando estiver falando de layout fixo? Um campo fixo, se tiver 14, são os 14 dígitos, sem pontos, sem traços, sem a barra. Se tivesse dizendo aqui que o campo fixo é 18 posições, aí sim ia ter que ter ponto, barra e o traço. Então, vamos criar aqui um CNPJ fictício. Vou colocar o 01. Nós sabemos que alguns CNPJs começam com 01. Eu quero mostrar aqui o que vai acontecer no Excel. 01, 123, 123, 1000 contra 01. O que o Excel fez aqui para a gente? Transformou isso aqui em um valor científico. Se a gente clica nele, aqui em cima ele vai mostrar para a gente o que digitamos. Porém, cadê o 0 à esquerda que eu coloquei aqui? Excel apagou. Aí aqui, indo um pouco mais além, se fosse um valor que ainda tivesse uma casa decimal, 0,00, eu preciso que suba o 00. Só que na hora que eu der um Enter aqui, eu vou voltar aqui de novo, o Excel ignorou os zeros após a vírgula. Por que o Excel está fazendo isso com a gente? Porque esse campo está como geral, a formatação dele. Campos e formatações em geral, ele não aceita o zero à esquerda e ele apaga zeros após a vírgula. Falando de layout fixo, se atentem a isso. Trabalhem sempre com formatação texto, tá? Vou até, como é que a gente faz para transformar em texto? Eu já vou até selecionar aqui um pouco mais para frente. Eu aconselho vocês a selecionarem já tudo, tá? Seleciona tudo. Transforma isso aqui em texto.
Ok, agora sim. Vamos apagar. Vou digitar de novo. 01, 123, 123, 1000 contra 01. E aqui o Excel respeitou o zero à esquerda. Se fosse um valor com decimal, Excel também respeita isso, tá? Nós estamos falando de CNPJ, não temos isso. Como saber se o campo está em texto? Quando a gente digitar um número, o Excel vai colocar um triângulo verde aqui em cima, tá vendo? Para ele, isso aqui está como texto. Ah, legal. Porém, se a gente estiver trabalhando no Excel, já fazendo um adendo aqui, estiver trabalhando no Excel e precisamos fazer um cálculo, se os valores nas células tiverem como texto, o Excel não vai fazer cálculo, tá? Ele não vai entender que é para não entender para fazer um cálculo ali. Não tem que ter uma fórmula de soma, não vai funcionar nada. Teria que transformar os valores. A gente pode utilizar isso aqui e converter isso aqui para número. E aí sim o Excel faria o cálculo, mas não é o nosso caso aqui. Vamos continuar digitando. CNPJ da sucedida. Digamos que aqui eu não tenha, mas eu não posso deixar isso aqui sem nada. Eu preciso completar isso aqui com 14 posições. Vamos ler lá o que ele fala sobre o campo CNPJ. Vamos lá no layout. Vamos aqui em convenção. CNPJ, campo numérico do tipo N, com 14 posições. Serão considerados válidos os valores cujo preenchimento for feito exclusivamente com dígitos de 0 a 9. Qualquer outro caractere invalida o campo. As duas últimas posições deverão obrigatoriamente conter dígitos verificador válido, conforme as regras do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da RFB. Se vazio, preencher em branco, que é o nosso caso. Vamos preencher isso aqui em branco. Bom, mas aí aqui, vamos criar uma fórmula aqui. Aqui sim, eu vou explicar uma fórmula bem simples para vocês, para não ter que ficar digitando. Dá 14 tabs. Também é possível fazer isso. Como a gente pode ver aqui, ó, os 14 barras de espaços está aqui, porque esta formatação é texto, então texto aceita barras. Porém, digamos que aqui o layout vai estar pedindo 50 posição. Você vai ter que ficar fazendo 50 tabs? Não, não é preciso no Excel. Primeira coisa a fazer, a gente vai voltar. Isso aqui é uma formatação geral, porque o Excel não aceita fórmulas em texto, tá? Vamos voltar isso aqui para geral. Vamos criar aqui uma fórmula que vai repetir os espaços em branco. Igual, repeat, um espaço em branco, tá? Dentro de aspas simples, que ele vai entender que é um texto, ponto e vírgula, e aqui o número de vezes que eu quero que ele repita. Essa aqui, é o 14. Vou dar um Enter. E aqui, o Excel, já na hora que a gente montar lá o texto, a gente vai ver que ele já vai aceitar aqui 14 espaços em brancos. Legal. Aí aqui, outro CNPJ do estabelecimento detentor do crédito. Eu vou usar o 0 de novo. 02, 123, 123 e o contra 02. Como está como texto, ele já assumiu o 0 à esquerda. Já colocou aqui o triângulo para mim. E essa linha, esse campo aqui, está preenchido. Próximo campo, ano. 4 dígitos, tá? Então é um ano completo. Eu vou usar 2021. Mês, 2 dígitos, vou colocar o mês 1. Decêndio 1. Bom, vamos ver o que ele fala sobre esse decêndio 1. Aqui em convenções, vamos procurar aqui embaixo, ó, decêndio 1. Decêndio 1, campo numérico do tipo N, que pode assumir um campo seguintes valores.
0 a 3, onde o 0 quer dizer a apuração mensal, o 1 é o dissêndio a primeira quinzena, o 2 a segunda quinzena e o 3 a terceira. Vamos trabalhar como mensal. Vou digitar lá o 0. CFOP, 4 dígitos, ou seja, sem o ponto. Eu vou usar o CFOP 1, 01, 101. Operação com crédito do imposto, base de cálculo. É aquela questão do número. Aquela questão que eu comecei lá no comecinho da aula. Aqui. Eu vou utilizar até esse número aqui como exemplo. Eu quero que isso for o valor 354. Eu vou copiar isso aqui que eu já informei. Vou colar aqui. Ah, mas o que aconteceu aqui, pessoal? A coluna não está como texto. Já vou colocar para as demais também. Como eu disse, eu aconselho já transformar em texto. Se não for trabalhar com fórmulas, já preenche isso aqui tudo como texto. Vai respeitar essa formatação. Vamos tentar de novo aqui. Opa, passei um pouco. Aqui. Vou dar um Ctrl V. E aqui ele já assumiu para mim aquele valor, 354,43 centavos. No formato que a Perdecomp espera. Operação sem crédito do imposto. Digamos que aqui eu não vou ter informação, mas não posso deixar aqui sem nada. Então, eu preciso de 14 zeros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui a gente também poderia usar a fórmula repita. Em vez de colocar espaço em branco, a gente colocaria 0 14 vezes. Mas eu quis deixar isso aqui como texto para mostrar que é possível. E eu vou repetir isso aqui para a operação de crédito, operação sem crédito no imposto. Certo? R+. Aí, vamos para o nosso último campo, delimitador do registro, EOL. Vou voltar isso aqui, vou voltar lá na Perdecomp para a gente ler esse layout, para ver o que se trata esse EOL. EOL, sequência de caracteres hexadecimais 0D0, delimitador de registro. Esse aqui é um formato que um usuário comum não entenderia só de ler isso aqui. Alguns analistas também até sofrem um pouco com isso. O que nós estamos falando desse delimitador aqui? Para alguns layouts, elas nem precisam informar isso aqui. A gente já assume. O que significa isso? Isso significa que uma linha de um campo não pode acabar apenas nela. Ela precisa ter... Deixa eu abrir um texto aqui para exemplificar isso aqui melhor. Digamos... Opa, deixa eu voltar os espaços em brancos aqui. Digamos que eu tenho uma linha de comando, uma linha do arquivo, onde eu vou ter essas informações aqui. E eu vou importar apenas essa linha. Do jeito que está, o layout do Perdecomp não iria aceitar. Ou melhor, pessoal, deixa eu fazer isso aqui direito. Deixa eu colocar isso aqui em um novo texto. Digamos que essa é a linha que eu vou importar na Perdecomp. Do jeito que está, não vai subir. O Notepad++ ajuda a gente a enxergar isso aqui. O que aquele delimitador ele está querendo dizer para a gente? Que isso aqui tem que ter uma quebra de linha. Só que não é uma quebra de linha simples. Tem alguns editores de texto que permitem a quebra de linha dando um duplo clique na linha de baixo. Só que não é essa quebra de linha que o Perdecomp exige. A quebra de linha que o delimitador exige
é um enter. Dois campos que ele está querendo dizer, que é o enter mais a linha de baixo. Então a quebra de linha, ela tem que parar aqui, na linha 2. Se eu tivesse 3 linhas, ele para a linha 4. E assim por diante. 2 linhas em branco daria erro. Nenhuma linha em branco daria erro. Então, ele exige que tenha uma linha em branco. Só que essa linha de em branco, ela vem do Enter. No Excel, no que eu vou ensinar para vocês, vocês não precisam se preocupar com isso, porque automaticamente o Excel já vai transformar isso aqui em uma linha em branco, seguida de um Enter. Deixa eu fechar isso aqui. Vou voltar lá para o Excel. Então, isso aqui a gente pode até excluir. Vou excluir. E agora eu vou ensinar a fórmula concatenar, que ela vai mostrar pra gente como é que a gente vai fazer essa junção. Primeiro, a formatação já está em geral. Vou pintar essa linha aqui de cinza para a gente ver onde vai estar a fórmula. E eu vou concatenar. Igual concatenar, ele quer saber o texto que eu vou concatenar. Começa aqui no R11. Vou segurar o Shift e só vou empurrando para frente, até chegar onde eu quero que conclua. Opa, passei um pouco. Aqui, o concatena começa na I4 e vai até T4. Vou dar um Enter. Vou copiar isso aqui. Vou colar num texto novo. Como vocês podem ver, já começou na linha de baixo e este é o nosso arquivo. Essa é a nossa linha de registro que vai subir o valor de R$ 354,43. É o R11, esse será o CNPJ, esse espaço em branco se trata de outro CNPJ. Mas aí, para desencargo, vamos abrir o layout e consultar. Vou vir aqui em tipo R11. Vou abrir o meu texto, vou minimizá-lo, para a gente conseguir enxergar os dois ao mesmo tempo. Vou deixar aqui, só vou descer um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, R11 é o tipo que começa inicia no 1 e vai até o 3. R11 inicia no 1 aqui, ó, coluna. Se atentem a essa informação aqui em coluna. 1, 2, 3. Legal. Próximo campo, CNPJ, começa no 4 e vai até o 17. Estou no 4. E fui até o 17. Próximo campo, CNPJ sucedido, começa no 18 e vai até o 31. Certinho. E assim por diante. Outro CNPJ, aí o ano. Vamos ver aqui o ano. O ano, olhando para o layout, o ano tem que estar na posição 46 a 49. Direto aqui na posição 46. Aqui. Tem que somar 46 e vai até 49. Certinho. Ok. Maximizar de novo. Esse é o arquivo que a gente vai importar lá na VerdeComp. Aí, digamos aqui, vou abrir o Excel. Esse trabalho todo para fazer uma única linha? Sim, mas digamos que nós temos... Vou criar aqui... Digamos que nós temos 50 linhas.
50 não, vou até o 20. Acho que o 20 já é um bom exemplo. 20 linhas de informação. Ah, erro do Excel. Por que deu esse erro aqui? Porque quando eu mandei repetir, eu não mandei congelar a fórmula. Isso aqui entra um pouco mais em fórmula. Depois eu explico melhor como funciona isso. Só no momento entender. Aliás, eu não vou nem informar aqui a célula. Eu vou informar para ele que eu quero apenas 14 posições. Para ele sumir com esse erro aqui. E 14 posições para todos. Digamos que eu tenho um monte de linha para subir. O meu layout está pronto, eu já criei. Eu não vou precisar informar isso aqui novamente. Criar tudo isso. Eu posso trazer isso aqui de outra base pronta. Minha fórmula está só na primeira, está concatenando só as primeiras linhas. Eu quero que concatene tudo. E aqui dou um Ctrl C. Ou de novo no meu bloco de notas. Vou dar um Ctrl V. Todas essas linhas aqui vão sendo importadas na PDComp. Muito simples de se montar. O que eu quero mostrar para vocês é que um usuário comum consegue ler o layout e consegue criar um arquivo texto. Uma forma que ele não tenha tanto conhecimento no Excel. Eu vou salvar esse Excel aqui, esse mesmo Excel, e depois eu vou ensinar como tornar ele ainda mais automático, essa importação do R11. Vou ensinar como a gente vai fazer para não ter que ficar digitando aqueles zeros à esquerda em valores, a ocultar o vírgula, porque se nós vamos trabalhar com uma base que venha já preenchido, a gente precisa dar um tratamento ali. Então no próximo vídeo eu vou pegar essa mesma planilha, esse mesmo Excel, vou colocar algumas fórmulas para a gente poder trabalhar melhor. Vou dar também alguma formataçãozinha aqui nessa tela. Mas é isso, na próxima. Infelizmente, não vou poder importar isso nem na PDComp para validar, por conta de serem informações inválidas, tá? Tudo fictício aqui, para não comprometer ninguém. Mas fica assim, próximo vídeo eu ensino a colocar fórmulas aqui e trabalhar com R11.